Olá, saudações a todos. Vamos estudar agora sobre o pós-abstêmio. Vamos tentar entender agora um fenômeno muito interessante que, que é o seguinte: algo que ocorre após a abstinência. Então a gente não vai nem falar da abstinência, a gente vai falar de algo que vem depois da abstinência. Então, para aqueles que desenvolveram adicção, eles precisam de abstinência das drogas ou do álcool, né? Mas se a pessoa ficar muito tempo em abstinência, ela pode atingir um outro patamar, uma outra situação que a gente chama de algo que vem depois da abstinência, que é pós-abstinência. Aqui eu vou apresentar esse raciocínio, mais uma vez, né, como eu faço em alguns vídeos, eu peço licença, alguns que acompanham todos os vídeos, para essas pessoas eu posso ser um pouco repetitivo, mas é porque tem gente que só assiste um vídeo ou outro vídeo, então ela não tem, essa pessoa não tem todo o conhecimento, não tem as palavras técnicas para poder entender a ideia. Então, às vezes eu tenho que repetir determinados conceitos. Então, isso acontece. Eu peço licença, mas para que seja possível, para que todos consigam entender o vídeo, né? Vamos falar sobre o pós-abstêmio. Eu vou direto para uma escada, eu sempre deixo ela aqui no final do material, né, para não atrapalhar o raciocínio do material que está escrito. Aqui, essa escada. Então, essa escada todos conhecem, a escada abstemiológica. Aqui a gente tem a parte negativa, eu represento em vermelho, a parte de abstinência eu estou representando em verde, né? Então, mero usuário abusivo e adicto, isso aqui é a drogadição, compreende as 3 etapas. A adicção é um período dentro da drogadição. Então, eu faço uma distinção. Tem gente que não faz, tem gente que utiliza drogadição como adicção como sinônimos. Eu diferencio. Eu entendo que mero usuário abusivo são pessoas que usam drogas, certo? E estão dentro da fase de drogadição, na qual também está o adicto. Entre todos esses 3, só o adicto que é quem desenvolve adicção, quem está na fase de adicção. Os outros não, mas isso não significa que estão isentos da fase de drogadição, eles estão em drogadição, né? Tudo bem. Aí aqui nós temos a fase da abstinência. Num vídeo sobre o estudo dos degraus da escada abstêmia, a gente falou sobre o tempo, sobre o elemento cronológico de cada um desses degraus e fez a comparação deles com os períodos de abstinência. Então, quem desejar pode acessar esse vídeo do estudo dos degraus da escada abstêmia, que lá a gente faz essas comparações. Nesse momento, o que a gente vai fazer aqui é só explicar que esse período aqui, ó, que a gente chama de drogadição, que é esse período todo aqui, do mero usuário abusivo e do adicto. Olha que o período de adicção é só um período aqui dentro da drogadição. Por óbvio, às vezes o período de adicção pode ser muito grande, né? Então, se a pessoa começou a usar droga com 12 anos de idade e usou até os 50 anos de idade, se imaginar que ela se tornou adicta aos 20 anos de idade, ela teve um período de adicção de 30 anos. É um período muito grande, né? Mas aqui na escada eu representei eles dessa forma apenas. Bom, esse é o período de drogadição. Então, digamos que a pessoa tenha começado a usar droga com uns 15 anos e parou com 35. O período de drogadição foi de 20 anos, dos 15 aos 35. Se a pessoa começou a usar droga com 12 anos de idade e usou até os 32 anos de idade, ela também teve 20 anos de drogadição. Se a pessoa começou a usar droga com 15 anos e usou até os 40, ela teve um período de drogadição de 25 anos. Isso é fácil de entender. Dentro desse período houve uma fase de adicção, tá? Para aqueles que desenvolveram adicção, claro, né? Bom, na abstinência, o que nós temos? Quando o período de abstinência for igual ao período de drogadição, quando esses 2 períodos forem iguais, nós dizemos que a pessoa alcançou o último ponto
da escada abstêmia. Esse último ponto aqui, ó, a gente chama de ponto Z, o ponto Zimmermann. Nesse último ponto da escada, a escada tem vários pontos, tem o A, o E, o F, o R, R mais 2, mais 3, e por aí vai. Então aqui é o último ponto, aqui é o ponto Z. Esse ponto Z representa que todo o período de abstinência da pessoa é igual ao período de drogadição. Tá? Após esse ponto Z, nós temos algo que vem depois da abstinência. Então, acompanhe o raciocínio. A pessoa usou drogas, período de drogadição dela, de 20 anos. Agora ela está em abstinência por 20 anos mais um segundo. Esse um segundo a mais, ela já está na pós-abstinência. Certo? A pessoa teve um período de drogadição dela de 25 anos. Se ela estiver com 30 anos de abstinência, ela está na pós-abstinência já faz 5 anos. Certo? Se a pessoa usou drogas por 22 anos e ela está em abstinência 18 anos, ela ainda não chegou no ponto Z. Certo? Não é difícil de entender o raciocínio. Bom, o ponto Z, que é o último ponto da escada, após ele vem o mega abstêmio. O que é o mega abstêmio? O mega abstêmio é a pessoa que está em abstinência há mais tempo do que ela esteve antes na drogadição. Fácil de entender, não vejo dificuldades, né? Mas tem gente que não consegue entender esse conceito. Né? Tá desenhado, tá? Não, acho que não tem muito mistério. É relativamente simples de você entender. A pessoa usou drogas, né? Toda a fase dela de drogas por 14 anos, ela está em abstinência 18, ela está na pós-abstinência faz 4 anos. Né? Ela superou aquele período. Tá? O que isso representa? Isso representa um monte de coisa. Um monte de coisa. Bom, primeiro, a gente chama de 13º passo, né, do passo cosmoético. Então a pessoa está aqui há mais tempo semeando ideias da abstinência do que ela esteve antes semeando ideias da drogadição. Certo? Então a pessoa passou 12 anos, 15, 20 anos, 30 anos da vida dela semeando ideias de que usar drogas ou álcool era bom, e agora ela está há mais tempo aqui semeando ideias de que usar drogas ou álcool não é tão interessante assim. Então veja, e isso é cosmoético. Ela está semeando uma ideia de evolução para a humanidade, evolução no seguinte sentido, evolução de que ela teve um problema grave na vida e agora ela superou aquele problema. Ela teve um problema grave na vida por determinado tempo e agora ela está em abstinência por um tempo maior do que aquele problema durou. Certo? Então veja que isso é muito relevante. Né? Isso é um passo cosmoético, isso é um critério cronológico aplicado ao 12º passo dos grupos anônimos, aquele passo da assistência, da prestação de ajuda, do auxílio, do exemplarismo, onde a pessoa tenta ajudar os outros. Agora, no 13º passo, quer dizer que ela está fazendo isso há tanto tempo que agora ela fez o 13º passo. Certo? Que o simples fato de ela estar viva aqui já serve de exemplo cosmoético para muitas pessoas. Então, esse é o ponto Z. Esse é a pós-abstinência. Isso é o que vem depois da abstinência. Então, vem o mega abstêmio, vem o passo cosmoético. A gente tem vários elementos aqui muito interessantes. Nós temos algumas coisas aqui para falar sobre técnicas. Uma das técnicas que eu acho muito interessante, eu chamo de ponte de ouro. O que é essa técnica da ponte de ouro? Nós temos num grupo, como que é o normal hoje em dia, na terapia. Nós temos um grupo de familiares, são as pessoas que eles chamam de codependentes, que estão lá reunidas, e temos um grupo dos adictos em recuperação. Então, a princípio, são esses os grupos que existem. Então, você vai ter, basicamente, você vai ter o Al-Anon, digamos, e um grupo anônimo. Ou qualquer nomenclatura, eu não gosto de dar as nomenclaturas. Mas você tem um grupo anônimo para familiares e tem um grupo anônimo para os adictos em recuperação.
grupos, eles não se comunicam, eles estão independentes, certo? Dos familiares e dos adictos. Bom, existem alguns grupos anônimos em que eles são misturados, tá? Mas não é a mesma coisa. O que eu quero apresentar aqui é a técnica da ponte de ouro. O que é essa técnica? Você pegar alguém que está num grupo, né, naquele grupo dos adictos em recuperação, você pega um deles e traz aqui para conversar com os familiares, com os codependentes, tá? Que é, na abstinência, a gente já vou dar os nomes para evitar confusão. Na abstinência, a gente não chama de codependentes, a gente chama de coabstêmios. Tá? Os familiares de alguém que está 30 anos em abstinência não são codependentes, eles são coabstêmios. Tá? Principalmente se essa pessoa já está na pós-abstinência. Eles estão há mais tempo com ideias da abstinência do que da adicção, não dá para chamar de codependente. Desculpa, tá? Mas eles são coabstêmios. Não tem problema quem utiliza a expressão codependente ou codependência. Tá? Normalmente a gente está falando desse imbróglio aqui, ó, inicial, no ponto F, que a gente chama. Né? Então, quando a gente está aqui nessa situação, aí a gente até pode chamar de codependentes familiares. Mas quando a gente está falando aqui do ponto Z, os familiares não são mais codependentes, eles são coabstêmios. Tá? Bom, o que é a ponte de ouro? A ponte de ouro, você pega um mega abstêmio e apresenta ele para os familiares, e os familiares perguntam, esclarecem suas dúvidas, fazem as perguntas que acham interessantes. Se a abstinência é fácil, se a abstinência é difícil, quanto tempo dura a abstinência, e eles esclarecem todas as dúvidas que forem necessárias com esse mega abstêmio. Por que mega abstêmio? Porque uma pessoa que está há muitos anos em abstinência, porque uma pessoa que está mais tempo em abstinência do que ela esteve antes usando drogas ou álcool, essa pessoa, a probabilidade dela recair é muito pequena. Se você pegar uma pessoa que está nas fases iniciais da abstinência e levar lá no grupo de familiares, os familiares fizerem as perguntas, essa pessoa pode ou não saber responder, ou responder de uma forma muito rasa, sem profundidade, sem medir as consequências daquilo que ela está falando, né? E levar os familiares, infelizmente, a situações complicadas, a certos problemas que ocorrem ali terapêuticos. Então, para evitar isso, essa ponte de ouro pega um mega abstêmio. Eu vou dar um exemplo semelhante a essa ponte de ouro e que eu vejo rotineiramente. Muitas comunidades terapêuticas, elas são convidadas a prestarem, fazendo palestra ou prestarem depoimentos, né, em escolas municipais ou da rede estadual, ou em colégios privados também. Né? Então, o que acontece? A comunidade pega lá 5, 6, 7 pessoas que estão internadas, vai até a escola e faz uma palestra. Normalmente, as palestras são nas salas de aula. Então, o que acontece? A comunidade passa, por exemplo, assim, 2 ou 3 semanas, ela vai toda segunda-feira na escola. E aí ela faz palestra para determinadas turmas, 2, 3 turmas num dia, 2, 3 no outro, 2, 3, né? E vai fazendo as palestras para poder apresentar para toda a escola. O que acontece? Essa comunidade vai com esses 5, 6 internos, apresenta a palestra num dia. Na outra semana, quando ela volta para dar palestra para outras turmas, esses internos já mudaram. Já não são mais aqueles 5, 6. Já um ou outro já não foi. Aí os alunos perguntam, mas por que eles não vieram? Aí a comunidade tem que dar um drible ali na hora e inventa uma desculpa, mas muitas vezes é porque eles recaíram. Então veja que coisa, a comunidade vai lá, terapêutica, clínica, seja lá o que for, ela vai lá prestar uma assistência, vai falar, e fala com propriedade, fala de modo correto. Não é isso que a gente está discutindo. A gente está discutindo assim, que as pessoas que foram lá falar, que podem ter falado corretamente, sem problema nenhum, deram o seu discurso, deram o seu ponto de vista. Um tempo depois, essas pessoas já não são as mesmas porque elas recaíram, certo? Os alunos não ficam nem sabendo disso. Mas veja só, que coisa desagradável, né? Que coisa ruim. Por que isso aconteceu? Porque eles levaram para aquela palestra, em vez de levar alguém que era mega abstêmio, alguém que tinha longos períodos de abstinência, levaram pessoas muito novas, pessoas com pouco período de abstinência. Não que elas tivessem falado alguma coisa para os alunos que seja ruim, não é esse o aspecto. Mas o exemplo que elas deram para os alunos foi de que aquela comunidade às vezes não dá certo. Muitos alunos lá vão perceber e acaba saindo até uma propaganda ruim para a comunidade, né? Sai uma
propaganda às vezes. Então tem que tomar cuidado com isso. Esse é um dos exemplos. Existem vários outros exemplos, tá? Então, quanto maior o tempo, melhor. Outra área disso é o apadrinhamento. Você pediu apadrinhamento para alguém que é um abstêmio menor ou abstêmio maior, você vai ter um determinado tipo de padrinho. Você pedir para um mega abstêmio ser seu padrinho, é outro tipo de apadrinhamento, tá? Então eu não vou me alongar mais ainda no vídeo aqui, mas eu queria só dar essa ideia para vocês, né, desse raciocínio do mega abstêmio da ponte de ouro, né? E existem muitas outras coisas ainda que ocorrem nessa fase da pós-abstinência. Né? A ponte de ouro é uma dessas técnicas que ela repercute em várias outras áreas. Né? Mas essa era a ideia. Então, de forma muito, para sintetizar, para concluir o raciocínio, a pós-abstinência ocorre quando todo o período de abstinência for maior do que todo o período de drogadição. É simples, não é difícil de entender esse raciocínio. Tá? A gente fala muito dos sistemas ideológicos, né? Nesse material aqui que vai estar disponível para todos, eu falo dos sistemas ideológicos, porque o que muda, embora a gente faça uma análise cronológica, né, o que muda, na verdade, não é o tempo. Tá? Não basta a pessoa ter determinado tempo de abstinência, não é isso que é o relevante. O relevante é a mudança do sistema ideológico. O sistema ideológico é a forma de pensar, sentir e agir. Então, a pessoa que estava na drogadição, ela estava vinculada a um sistema ideológico que permitia que ela usasse drogas ou álcool. A pessoa, quando ela estiver na pós-abstinência, ela está vinculada a um sistema ideológico que não permite com que ela use drogas ou álcool há muito tempo, certo? Então, essa forma de pensar, sentir e agir, ela é muito diferente. Então, quando às vezes você faz uma mesma pergunta para alguém que está nas fases iniciais da abstinência, para alguém que está numa fase intermediária e para alguém que está classificado já na pós-abstinência, um mega abstêmio, você faz a mesma pergunta para cada um deles, você vai obter respostas totalmente diferentes, porque a forma de pensar sobre o processo de abstinência de cada um deles é diferente, tá? Bom, era essa ideia que eu queria passar do pós-abstêmio. Eu tenho muito material publicado sobre o pós-abstêmio, basta uma simples pesquisa e vocês conseguem achar pós-abstêmio, pós-abstinência, mega abstêmio, 13º passo e por aí vai, tá? É bastante material que eu tenho sobre eles. E agradeço a todos a atenção, obrigado.